Salve galera, tô de volta aqui pra gente realizar mais um exercício de vestibular da Unicamp de 1987, porque eu sei que você quer realizar o seu tão esperado sonho de entrar numa universidade, e eu tô aqui pra te ajudar, pra fazer você acertar todos os exercícios de química em qualquer prova. Então vamos comigo resolver mais essa? Vamos lá, vai aparecer aí a prova pra vocês na tela. Então estamos aqui no vestibular da Unicamp de 1987, ok? Primeira fase, inclusive, olha aqui, primeira fase do vestibular. A primeira fase naquela época era um pouco diferente do que é hoje, então eram apenas 12 questões, olha só, a gente pode vir até aqui no final da prova, eram apenas 12 questões a prova, sendo dessas 12 apenas 2 de química, certo? Esse vestibular aqui foi realizado no ano de 1986 para a entrada em 1987, tanto é que tá aqui, ó, esperamos por você na Unicamp em 1987. Olha só que frase motivacional o vestibular colocou aí para vocês. Então, se a gente vai descendo aqui, tem os temas de redação, tem algumas questões, e aí a gente chega na questão número 7, que é a primeira questão de química das duas existentes. É a 7 e a 8, hoje nós vamos resolver a questão número 7, certo? O que ela diz? Numa solução aquosa diluída de ácido acético H3CCOOH, existe o seguinte equilíbrio. Então, temos aqui o equilíbrio com o ácido acético e formando acetato, o íon acetato, mais o íon H+. E a letra A diz o seguinte: o que acontece com a concentração do íon acetato quando adicionamos ácido clorídrico a essa solução? E a letra B, escreva a expressão da constante desse equilíbrio em termos de concentração. Vamos resolver parte por parte, a gente vai chegar resolver as duas, beleza? O que era o conteúdo aqui que você precisava saber? Precisava saber sobre equilíbrio químico, precisava saber sobre equilíbrio iônico, princípio de Le Chatelier e efeito do íon comum. São as coisas que você precisa ter aqui na bagagem para resolver esse exercício. Vamos dar uma revisadinha em alguns pontos aqui para que a gente consiga responder a questão A. Bom, então olha só, a gente começa aqui com equilíbrio químico. O que é o equilíbrio químico? É quando eu igualo a velocidade das reações são iguais, na reação direta e na reação inversa. Veja que a gente pode destacar aqui essa seta aqui, ó, que vai para frente e para trás, certo? Por quê? Isso é uma das características que a gente tem num equilíbrio químico, essa dupla seta, indicando a reação direta, que é sempre da esquerda para a direita, e a reação inversa, da direita para a esquerda, certo? Então, a seta de cima é a da reação direta, a seta de baixo é da reação inversa. E quando as velocidades dessas duas reações se igualam, a gente tem um equilíbrio químico, beleza? Mas, quando isso envolve íons, ou seja, substâncias com carga positiva e negativa, ou um ou outro, ou os dois, a gente tem o que a gente chama de equilíbrio iônico. Então, veja só aqui, que é exatamente o exercício, né? No exercício, a gente tem aqui o ácido acético formando o íon acetato, com a carga negativa, mais o íon H+. Então, aqui, ao invés da gente chamar de equilíbrio químico, a gente chama de equilíbrio iônico porque está gerando íons. Mas, ainda assim, é um equilíbrio químico por conta aqui das setinhas que está mostrando para a gente, beleza? Olha só, aqui na nossa prova, as setinhas onde elas estão. Tá aqui, ó, a setinha mostrando para a gente o equilíbrio iônico. Temos aqui o H+, né, o mais do H+. Aqui era para ter um menos, não tem. Acredito que pela prova ser antiga, da forma de fazer, acabavam não colocando. E aí, o que ele faz? Ele adiciona, na questão, a substância HCl, ácido clorídrico. E aí, o que você precisava lembrar? Que aqui a gente vai envolver o princípio de Le Chatelier. O que o princípio de Le Chatelier dizia? Ao perturbar um sistema, perturbar igual eu e você que estamos aqui perturbados estudando química, tô brincando, né? A gente vai resolver esse exercício sem nenhuma perturbação, você vai ver. Ao perturbar um sistema, ele irá se deslocar para retomar o equilíbrio. Então, o que eu posso fazer para perturbar um sistema? Eu posso aumentar a temperatura, eu posso aumentar a pressão, eu posso adicionar algo mais, que é, nesse caso, exatamente o que está acontecendo. Ele está adicionando uma substância para perturbar o sistema. No caso, a substância ácido clorídrico. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar uma olhada aqui no nosso primeiro exemplo. O que eu poderia fazer para perturbar esse sistema? Eu poderia elevar a concentração da minha substância N2, certo? Aumentando a concentração dela, eu acabo deslocando o equilíbrio para a direita. Porque ele quer que se mantenha em equilíbrio. Então, se eu aumento a concentração, eu coloco mais N2, eu quero desfazer essa perturbação. Então, ele joga para o outro lado a reação para que desfaça essa quantidade a mais de N2 que eu coloquei. Na prática, o que está acontecendo? Eu estou aumentando a concentração, então tem mais substância N2 ali, que vai
vai ter mais facilidade de encontrar o hidrogênio para que ocorra a reação, então, e aí desloca para a direita, certo? Mas desloquei aqui aumentando a concentração de N2. O que ele faz aqui na nossa questão? Ele adiciona HCl. Esse HCl, que é uma substância estranha ao meu equilíbrio, vai fazer com que eu desloque o equilíbrio. Mas, se você reparar aqui, mas vai aumentar o quê? O que eu vou aumentar aqui de concentração? Que nem ali que eu aumentei o N2. O que vai acontecer? O HCl, quando colocado na reação, ele vai se dissociar em H+, mais Cl-, certo? Então, a gente vai ter em solução H+ e Cl-. E aí que entra a próxima etapa que você deveria saber, que é o efeito do íon comum. O que é o efeito do íon comum? O efeito do íon comum diz, ao adicionar uma substância que apresenta um íon que já está presente no equilíbrio, também ocorrerá deslocamento do mesmo. Porque se a gente olhar aqui, o HCl ele não está na minha reação, certo? Eu só tenho ácido acético, acetato e H+. Mas quando eu adiciono HCl, ele se dissocia em H+ e Cl-, e o íon H+ eu tenho presente aqui na minha reação. Então, agora a gente tem o efeito do íon comum, certo? Então, eu tenho um íon em comum nas duas reações. E aí, o que vai acontecer? Ele vai deslocar o equilíbrio também. Então, resolvendo a nossa questão aqui, eu tenho o íon comum, que é o H+. O H+ vai aumentar a sua concentração, porque eu adicionei HCl. Então, eu estou aumentando a concentração. E a pergunta, olha só o que ele quer saber aqui na pergunta. O que acontece com a concentração do íon acetato quando adicionamos HCl em solução? Então, o que vai acontecer com o acetato? O acetato é esse daqui, ó, H3CCOO-. É exatamente essa substância. O que vai acontecer com a concentração dele? Bom, se a gente parar para pensar, se eu estou aumentando a concentração de H+, vai ter mais chance desse H+ trombar com o íon acetato e reagir, porque eu tenho mais íons ali de H+. Então, a chance dele encontrar um íon acetato vai ser maior. Então, quando encontrar, vai começar a reagir e vai formar o ácido acético, ou seja, eu vou deslocar o meu equilíbrio para a esquerda, por conta da concentração aumentada de H+. Porém, o íon acetato vai diminuir, porque agora ele está reagindo com H+, então ele vai acabar diminuindo a concentração. Essa é a nossa resposta. Então, daí a resposta da nossa A. O íon acetato irá diminuir sua concentração por conta do aumento de H+, deslocando o equilíbrio para a esquerda, certo? Então pronto, está resolvido. Gostaria de pedir para vocês também, galera, que se vocês estão gostando desse tipo de exercício de resolução de vestibular, onde eu pego a questão, explico o conteúdo daquela questão e resolvo o exercício, deixa aí nos comentários que você está gostando, ou deixa suas dúvidas também. Se você teve alguma dúvida em alguma passagem, deixa aí para a gente comentar e falar sobre isso, né, interagir aqui, e aí eu conheço um pouco mais de vocês, vejo as dúvidas que vocês têm e trago também mais explicações sobre isso. Tranquilo? A gente já vai agora para a letra B. O que a letra B pergunta aqui para a gente? A letra B pergunta para a gente, escreva a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração. Então vamos lá, a gente precisava lembrar da constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio, que é o K, né, toda constante em química, física, matemática, a gente usa K. Kek, constante de equilíbrio, ela pode ser expressa em termos de algumas coisas. Por exemplo, ela pode ser expressa em termos de concentração, e aí a gente chama de Kc, esse C representa a concentração. Ela pode, se as substâncias forem gases, pode ser expressas em termos de pressão, então aí a gente usa o Kp, que o P é de pressão. Quando é um equilíbrio iônico, que é o nosso caso, quando forma íons ali, a gente pode falar que é o Ki, constante de ionização, que aí a gente chama de Ki. E no nosso caso também, essa constante de equilíbrio iônico, ela tem ali um ácido. Então, a gente pode chamar também de Ka, que é a constante do ácido, se fosse uma base Kb. Mas todas elas são calculadas da mesma forma. É nada mais, nada menos do que produtos sobre reagente. Produto sobre reagente. Produto sobre reagente. A única coisa que muda é na constante da pressão, porque aí a gente não usa concentração, a gente usa a pressão, certo? Mas o resto a gente usa concentração. Tranquilo? Então vai ser da mesma forma. Então na nossa letra B, a gente tem que escrever aqui a nossa constante do ácido, né? No caso, nossa constante de equilíbrio, que é, no caso, uma constante de ionização, que é também, no caso, uma constante de ácido, porque a gente está mexendo com ácido acético. Então, a gente vai usar o Ka, que vai ser igual a concentração dos meus produtos elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pela minha concentração dos reagentes, elevado à concentração dos coeficientes
do coeficiente estequiométrico. Vamos ver aqui quais são os nossos produtos e quais são os nossos reagentes e os coeficientes estequiométricos. Então, de coeficiente estequiométrico, eu tenho então 1 mol de ácido acético, gerando 1 mol de íon acetato, mais 1 mol de íon H+, ok? Então, esses são os meus coeficientes estequiométricos. Em todos, é o número 1. O que eu tenho de produto e reagente aqui? O reagente é sempre o que está aqui do lado esquerdo. Então, aqui a gente tem os reagentes. E aqui a gente tem os nossos produtos do lado direito, ok? Então, vamos escrever a nossa constante ácida. A nossa constante ácida vai ser igual à concentração dos meus produtos. O que eu tenho de produto? Eu tenho o íon acetato, que é o H3CCOO-, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, vezes a concentração de H+, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, dividido pela concentração dos reagentes, que nesse caso é o ácido acético H3CCOOH, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1 também. Beleza, galera? Tranquilo? Fizemos a letra B, então, escrevendo a constante de equilíbrio. Não precisa resolver, ele não te dá nem dados para isso. Então, a gente pode deixar só assim, que já é a constante de equilíbrio da nossa reação. Não precisava colocar do ácido também, a do HCl? Não, o HCl não precisa ser colocado, porque ele não entra em equilíbrio, né? Ele é só uma perturbação ali, e como ele é um ácido forte, ele não tem equilíbrio químico. Bom, galera, é isso. Resolvemos a nossa questão de vestibular de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que volte para assistir mais vídeos de mais resolução, que aí eu posso ajudar vocês a realizar o sonho de vocês, que é entrar na universidade. Beleza? Até o próximo vídeo, até a próxima resolução de exercícios, ou próxima curiosidade, ou enfim, próxima aula. Espero por vocês. Beijos e abraços, e tchau.